Kurt Barlow é um dos primeiros vampiros no multiverso de Stephen King e aquele que tenta tomar a pequena cidade de Salem's Lot no filme A Hora do Vampiro. E hoje nós olharemos toda a história deste vampiro e da espécie de seres da noite que ele é capaz de fazer. E ainda que alguns reclamem do filme, ele tem uma ou duas surpresas muito interessantes quando observadas e analisadas. Olá, seres da noite e vampiros da pequena Jerusalém! Hoje, antes de entrarmos no mundo de Stephen King, gostaria de pedir aos meus inscritos que já deixassem um like, comentassem o quanto este filme é estranho e não faz sentido, e para quem puder se tornar membro do canal para ter acesso antecipado aos vídeos ou doação direta, agradeço demais. Para quem ainda não for inscrito, peço a inscrição e que venha até o final para poder entender completamente essa insanidade dos maiores escritores de terror de todos os tempos. Um dos aspectos mais fascinantes para quem gosta de histórias de vampiros é a origem dessas criaturas, assim como o primeiro dos vampiros. Mas vamos começar por partes e vamos do início. Qual é a origem dos vampiros e do vampirismo? Só quero deixar uma coisa muito clara. Eu não sou o maior fã de Stephen King que existe. Você vê como é difícil. Não sou a pessoa mais familiarizada com a sua obra. O que eu darei aqui para vocês é um escopo geral. Se tiver especialistas na audiência, sintam-se à vontade para poder complementar o pensamento. Aqui é só uma leve passada para entender. No universo ou no multiverso de Stephen King, existe uma energia fundamental do caos chamada de Prim. E é desta, ou é a encarnação da Dark Tower, ou a Torre Negra, que é um centro do multiverso deste autor. Essa energia se dissipou há sei lá quantos milhões ou bilhões de anos atrás, e desta energia, dos resíduos desta energia, vem então muitas das criaturas que habitam o universo do autor. Foi daí então que vem o vampiro principal da história que temos, que é o Kurt Barlow. No filme ele só é chamado de Barlow, o Kurt fica no Nirvana. Ele é considerado um vampiro tipo 1. O que isso significa? Que ele é um dos primeiros vampiros. Este universo aqui, ou neste multiverso, não existe um primeiro vampiro, existem primeiros vampiros. Então essa energia fundamental do caos tem a possibilidade de criar outros primeiros vampiros, por isso eles são chamados de vampiros tipo 1, que poderia ser algo muito bem explorado e dar nascença ou dar morrência a outros tipos de vampiros. Ou seja, pode ser que os vampiros dos clássicos aos psíquicos, que na verdade até existem, entre outros, poderiam ser verdades no universo de Stephen King, mas aqui não será o caso. Este vampiro, os vampiros vindos do Barlow, são meio que básicos. Como se é de praxe em muitos dos mundos que habitam essas criaturas, o que acontece antes com o personagem não é muito sabido. Temos informação que ele se utilizou de vários nomes até chegar aqui, porém, quando chega na Jerusalem's Lot ou Salem's Lot, o nome dele é Barlow. No começo do filme, um ajudante dele, que é meio que uma alegoria ao Renfield, Richard Strucker, que, na minha opinião, é uma referência ao autor Bram Stoker, com ao mesmo tempo que uma mescla do nome Stalker, ou seja, perseguidor. É uma mistura, na minha opinião, uma brincadeira, pois o filme tem algumas referências à obra do Bram Stoker. Com este humano, ele compra a casa de Marston, a House of Marston ou a mansão de Marston.
E este é um outro elemento que pode ou não ser importante. Essa casa pode ou não ter um espírito maligno dentro dela. Eu digo isso pois Salem Slot não é a primeira adaptação. Vou falar isso mais lá pro finalzinho, eu vou falar sobre todas as interações ou roupagens desta obra, mas que são algumas. Também neste comecinho nos é demonstrado que o caixão do Barlow precisa de terra, assim como o Drácula lá do Stoker também precisa. Porém, nunca nos é realmente confirmado se ele precisa da terra natal para ter os seus poderes totalmente, ou se apenas uma questão de logística para poder esconder o caixão nunca é totalmente confirmado. O que sabemos é que para que ele comece a agir na pequena cidade é necessário o sacrifício de uma pessoa. Aqui é feito de um garoto. Só para fechar o conjuntinho aqui inicial do nosso primeiro vampiro, ou vampiro tipo 1, a aparência dele é muito similar ao filme de Nosferatu de 1922. Se não aparente, inspirada no Nosferatu de 1922. Tudo bem que nós já tivemos outras interações com vampiros deste tipo, como em 30 Dias de Noite, no próprio Vampiro à Máscara, entre outros. Mas é claro que quando nós vemos esse tipo de vampiro com dentes afiados, careca, pálido, a obra original que deu essa característica foi o Nosferatu de 22. O que é diferente de algumas outras interações dele. De novo, tem toda essa paginação. Eu sempre digo que, para mim, uma obra é tão boa quanto o seu vilão. Afinal, o antagonista é aquele que faz geralmente a trama acontecer. Afinal de contas, o mocinho tá lá sem fazer bodega nenhuma, até que o vilão vai lá e queima o tio deles. E, infelizmente, no filme de 2024, essa motivação ficou um tanto bamba. Por que que ele vai para Salem Slot? Tá, tem algumas explicações, porém, não neste filme. E o que que ele vai fazer depois? Dominar o mundo? É meio que fazer por fazer. Tudo bem que, se for para parar para pensar que ele é uma encarnação do caos, uma criatura maligna por si só, tal, caramba, 4, até que faz sentido ele fazer o mal por fazer o mal. Mas se ele é demonstrado como uma criatura inteligente, demonstrado como alguém perspicaz e capaz de planejar, por que agora? Agora no filme, por que que tem tudo isso? Então, eu acho que ficou um filme... Acho que boa parte das críticas das pessoas tem vindo também disso. O filme não fez muito sentido nessa parte. E a motivação do Barlow ficou um pouco... No filme, a única coisa que dá alguma linha de raciocínio é que o xerife diz que a cidade está morta e isso atrai o vampiro. É um filme de 2 horas que a única explicação plausível foi essa, que para mim significa 0. Em outros lugares é dito que a cidade de Salem Slot teria uma vida meio bucólica, meio feliz demais, só que porém tinha toda uma corrupção por detrás, que na verdade é demonstrado no filme, mas nunca se dá essa volta. E essa corrupção, essa hipocrisia chamaria o vampiro, e esse seria meio que um pagamento, né? Seria meio que uma vingança do próprio universo. E aí até que faz sentido, a coisa do caos, chama o caos, e a cidade estaria sendo então castigada pelo vampiro. Sentido, ok, né? Até que ficou legal, é meio que poético, como diria George Lucas, é poético, meio que rima. E uma outra explicação, que também não está aqui, é que a própria mansão seria amaldiçoada e que isso teria corrompido, chamado Barlow, e seria uma fonte de poder para ele. O que também é uma grande explicação. Então, das obras todas que nós temos, o filme é a que menos explica. O plano. Barlow tinha um plano inicial. Vamos lá, vamos tirar a motivação. Qual que é o plano dele no filme, pelo que se dá para entender? O plano dele é transformar primeiro
as cidades de Salem Slot e então depois transformar o mundo. Ele é meio que o Pink, ou cérebro. E é aqui que eu tenho que dar um dos meus pontos positivos para o filme. Uma coisa que eu sempre reclamo aqui neste canal é que a lógica interna da maioria dos filmes de vampiro é zerada. Por quê? O negócio de você morder um ser humano e ele se transformar em vampiro logo depois não faz sentido interno se naquele mundo não tem uma super ultra mega infecção de vampiros. É só você pensar que se essa criatura tem que se alimentar diariamente ou até mesmo semanalmente, que quase nunca é o caso, você vai acrescer os números de forma gigante. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 e assim vai. Então, se no mundo de vampiros isso acontece, como por exemplo em Anne Rice não é assim, tem que ter toda uma ritualística, tem que dar um pouco do sangue e tal, caramba 4, é muito mais controlável. E é aqui que este filme faz algo inteligente. Do momento que as primeiras pessoas são mordidas, não demora quase que nada para quase que toda a cidade ficasse infectada. Ou seja, a infecção dos vampiros, porque um vai mordendo o outro logo de primeira, quando acorda, o negócio espalhou igual fogo no palheiro. De novo, não que seja bom ou que o mundo pudesse suportar, mas que faz sentido logicamente. A lógica interna bate. Então, de todo o processo do Barlow e deste filme, isso faz sentido. E ainda que existam fontes nas outras adaptações, eu sempre digo, cada filme, cada série pode fazer o que quiser, mas nas outras isso não é assim que acontece. Porém, eu gosto de quando os autores, escritores, trazem esse tipo de coisa e usam ao favor deles e não ficam escondendo esse tipo de problema sem uma boa explicação. Eu volto a dar um exemplo do Anne Rice, que transforma com sangue. No Anjos da Noite, assim, acho que é 0,001% da população ou dos seres humanos que conseguem sobreviver à transformação. E por assim vai. Então, quando você tem uma boa explicação, ok. Mas, como o 30 Dias de Noite, entre outros, que deixam isso, sabe, arranhou infecta, como é que não tem milhões de vampiros como no Eu Sou a Lenda? Fraquezas. Os vampiros aqui possuem algumas das fraquezas clássicas, como por exemplo, cruzes. Só que aqui não basta fazer o truque clássico da Hammer de fazer assim com os dedinhos, ou se não fazer com 2 pedaços de pau para fazer uma cruz. A cruz precisa ser inteiriça, ou seja, precisa ser um objeto cruz, além de precisar ser consagrado de alguma forma, ainda que não precise de um padre para consagrá-la. Pode ser uma pessoa com fé, já é o suficiente. Mas essa cruz até mesmo serve meio como espada do Frodo, pois quando um vampiro está por perto, a cruz começa a brilhar como se fosse a espada do Frodo. O Barlow, o vampiro tipo 1 daqui, ele é resistente a esse objeto sagrado, ou se não, ele consegue meio que tirar a fé das pessoas com umas palavras. Não se é muito claro, pois ele quando se encontra contra o padre tenta utilizar a cruz contra ele, a cruz brilha contra ele, mas ele fala algumas coisas com o padre meio que brocha contra o Barlow e, da mesma forma que eles sofrem muito ao entrarem em solo sagrado, como é demonstrado com a protagonista. Ela, quando vira uma vampira e entra na igreja, ela começa a se debater como se estivesse em dor ou em agonia e precisa sair mais rápido possível, literalmente como o diabo foge da cruz. Exposição completa ou parcial à luz do sol pode queimá-los, e se eles ficam expostos num dia na praia, viram torradinha rápido. Precisam dormir em lugares fechados, não necessariamente caixões. Isso pode ser tanto uma compulsão deles ou apenas a necessidade de dormir em um lugar fechado, por proteção, ainda que a burrice de dormir num capô de um carro no meio do sol não faça sentido. Um fator interessante ou aleatório no filme é que quando uma pessoa ela é mordida e drenada parcialmente por um vampiro,
ela cria um tipo muito específico de anemia, a perniciosa, que é uma falta de vitamina B no corpo. Ou seja, conforme o filme, o corpo não consegue mais produzir os glóbulos vermelhos. A pessoa fica com falta de sangue. Ou falta de sangue vermelho, não sei. O segundo caso, muito interessante, e o que eu tenho um grande problema, é que se uma pessoa ela é mordida e logo depois uma vacina anti-raiva é aplicada nela, a pessoa é salva. Ela não se transforma numa vampira. Por que eu tenho um grande problema com isso? Porque isso é utilizado uma vez. E é isso. Geralmente, né, isso é chamado de Tchaikovsky Gun, ou a arma de Tchaikovsky, de uma história. Se você demonstra um fato em algum momento, este fato, geralmente quando ele é importante, ele vai então ser carregado para algum outro momento para que os personagens possam utilizá-lo de alguma forma. O Frodo é demonstrado que é falado, na verdade, de quando tem um orc por perto, a espada dele brilharia. E aí, no momento ali de pura tensão, a espada dele começa a brilhar e ele sabe que tem que correr, porque ele é só um hobbit inútil. Ou seja, é um negócio de você criar tensão com uma coisa que você não precisa falar que ele está em perigo. Ele sabe que está em perigo e nós sabemos. Tem todo um contexto. Tem muitas das coisas desse jeito. Tem, claro, cenas que servem para você manter personagem e construir personagem. Ok. Mas se você demonstra para mim, então, que uma vacina de raiva poderia salvar uma pessoa e usa isso uma vez e nunca mais, é uma cena inútil. Não, ao invés de você ter a cena com a pessoa sendo mordida, a pessoa não é mordida. Esse filme me irritou em vários níveis. Douglas do pós-edição aqui. Eu sei que tem a cena do qual o autor tenta salvar a protagonista, porém não consegue, pois a médica diz que já é muito tarde e que isso meio que valeria a cena e cria uma falsa tensão. Pra mim eu discordo, pois pra mim teria que ser algo que fosse utilizado de forma inteligente mais pra frente. Se não tem uma salvação pra ela, poderia ser de outra forma. Apenas a inocência das pessoas já seria o suficiente, tá bom? O Barlow, ele é derrotado no final do filme com uma outra fraqueza clássica que eu não citei, que é o estacamento. Essa palavra não existe. Mas todo mundo entendeu o que é. Que é uma outra fraqueza clássica que quando você atravessa o coração do vampiro com um objeto de madeira, ele é derrotado. Então o personagem principal, o escritor, ele fere o vampiro e depois consegue estacar ele. Isso além do menininho, um homicida que mata mais de 30 vampiros de uma vez só. O moleque é psicopata. Mas tudo bem. Mas vamos, já que a gente fala do final do Barlow, tal, Caramba 4, vamos falar um pouquinho dos poderes dos vampiros aqui. Eles não têm. Meio que besta. O que eles possuem aqui é a fisionomia avançada, ou seja, aquele kit mais básico possível dos vampiros. Eles têm força, resistência e destreza aumentada, mas não muito, tá? É tipo, muito simples, porque um ser humano comum consegue aguentar com eles e raramente eles demonstram algum sinal de força extra. Alguns deles podem voar ou saltar muito alto, talvez a imortalidade do Barlow, que ele vive muito tempo, mas os outros vampiros, né, já que a gente está falando essa parte dos outros vampiros de fraquezas, os outros vampiros não possuem essa mesma aparência que ele, pelo menos os vampiros que ele transforma não possuem. Eles ficam com uma aparência mais humanoide, né, ou menos feia, não ficam parecendo tanto um saco assim. Eles ficam com os olhos brilhantes, a pele fica bem cadavérica, né? Fica azulada, aquele pálido morto, muito parecido com os primeiros estágios dos vampiros de 30 Dias de Noite. Segunda vez que eu já cito esse filme, mas ficou muito parecido mesmo. Vou colocar aqui na edição para vocês um lado a lado, para não falar que eu estou vendo coisa. E é isso, não se sabe, né? Se conforme o tempo eles ficarem mais velhos, perderiam o cabelo e ficariam igual o Barlow, ou se o Barlow é especial e só ele fica desse jeito por ser um tipo 1.
Bem, é o seguinte, eu já falei das outras obras que existem aqui para vocês. Então, só para deixar claro quais são. Primeiro nós temos, obviamente, a obra original do Stephen King, lá do passado dele. É um dos livros muito renomados do Stephen King. Eu fiquei até com vontade de ler. De novo, não sou muito familiarizado com a obra do autor. Depois disso, nós temos uma minissérie, que é basicamente 3 horas dividido em 2 partes, que foi demonstrado na TV americana, que todo mundo considera um clássico, mas que, assim, não é da melhor qualidade tecnicamente falando. Tem um outro filme um tanto mais recente, que pelo jeito todo mundo esqueceu porque ninguém fala desse filme. E temos de 2024, que fez um grande alvoroço, que lança aqui não lança, lança aqui não lança, lança aqui não lança, e saiu diretamente no streaming da Max ou da HBO, porque eu gosto de falar HBO. E foi isso. Então, em todas essas interações tem meio que diferenças entre uns e outros, fica difícil de saber às vezes. Originalmente, o Barlow, lá nas épocas antigas, ele era um vampiro normal, ou vamos chamar assim de um vampiro mais Bela Lugosi, ou seja, capa, ser humano, tal. E foi na primeira adaptação dessa minissérie que ele ganhou essas características mais Nosferatu, porque naquela época todo mundo já estava com as piparolas cheias dos vampiros bonitinhos, e aí começou a se fazer os vampiros feios. Que é a mesma coisa que eu senti que está acontecendo. Porque nós já tivemos o Demeter, que foi o filme A Última Viagem do Demeter, que é o vampiro feio. Tivemos agora o Barlow, de novo, na sua aparência Nosferatu. E nós teremos agora, em 2024, de novo, o outro Nosferatu, mas agora um remake do filme de 22. Tudo bem que já tiveram outros remakes, mas dá pra ver que já tem uma linha aí de vampiros feios. Além do Drácula, do próprio Nicolas Cage, também não ser tipo, meu Deus, que lindo. É uma forma bem deformada do Nicolas Cage, que já é uma pessoa meio deformada. Mas, vamos a um pouco de mitologia dos outros universos. Pois, aqui, o vampiro tipo 1, Barlow, todo vampiro que ele cria vira um tipo 2, só que os tipos 2 também podem infectar. O que não é verdade nas outras obras. Nas outras obras, o vampiro tipo 1, ele faz os tipo 2. Só que os tipo 2, eles são totalmente fiéis ao tipo 1. É como se fosse um culto. Eles realmente servem a eles, ao Barlow ou ao tipo 1. É verdade. É como se esses vampiros perdessem a força de vontade, perdessem o livre-arbítrio e se tornam servos sobrenaturais do vampirão. As pessoas que são mordidas pelos tipo 2 viram tipo 3. Óbvio, se for para seguir a lógica, né? Só que os tipo 3, eles são basicamente humanos. Eles podem sair na luz do sol, eles podem comer normalmente, eles podem escolher, na verdade, entre comer ou tomar substância pelo sangue. Eles vivem normalmente, podendo até mesmo nem ter poderes. É claramente que os tipo 3 eles são estéreis no vampirismo, eles não podem criar outros vampiros, porque um tipo 4 seria basicamente, sei lá, nada. Já que o tipo 3 já é quase que nem um vampiro, seria menos do que um Dhampir no universo em outros universos. Existem casos no universo do Stephen King dos vampiros psíquicos que se alimentam da energia vital ou da energia psíquica de outras pessoas. O filme de 2024, Silent Slot, ou A Hora do Vampiro, não foi dos melhores filmes, na minha opinião. Tem algumas tramas que às vezes parecem que eles querem ir pro lado mais Drácula. Parece que tem hora que esse filme era para ser um filme de comédia. Tem hora que parece que o filme não vai para lugar nenhum. É um filme de 2 horas que parece que tem 3, mas deveria ter 4. A trama, ela, ao mesmo tempo que ela vai muito rápida, ela não é explicada. Ao mesmo tempo que a gente tem muita mitologia, nada é realmente dito. É muito estranho o filme. Ele tem Você nem viu o filme? O filme tem
um problema para mim muito grande de cadência. Ele não segue muito bem o personagem principal, que é o autor. Para mim ele fica entre uma mescla de auto-inserção do Stephen King, que pelo jeito ele faz bastante, ao mesmo tempo que uma zoeira com o Bram Stoker. É meio estranho o personagem principal, tem um final trágico, mas eu acho que o filme ele sofre muito com alguns aspectos muito básicos. Eu não vou reclamar muito dos efeitos especiais, ainda que é feito pela HBO ou pela Max, que a gente sabe que tem verba e tem gente lá dentro que sabe fazer efeito especial, mas ficou meio tosco alguns deles. A mitologia do mundo de Stephen King eu não era muito familiarizado, achei bem interessante, louca, mas interessante. E só que o último problema é, se você vê o filme num vácuo, você fala, pô, interessante. Se você compara com outras obras de Stephen King, que eu não sou familiarizado com os livros, mas um pouco com o audiovisual, você vê um monte de clichês próprios do autor entrando. Os bullies, a criticar a religião, criticar o alcoolismo, criticar como os escritores são vistos, cidades pequenas com corrupção. Tem um bando de coisas que o autor sempre se utiliza. Não estou falando que isso é bom nem que isso é ruim, mas que se você acompanha o audiovisual dele, isso fica meio que aparente. Se vocês tiverem acesso ao Max, vale a pena ver. Eu fiz como se fosse uma minissérie, eu vi em 2 partes separadas, porque eu tive que dividir essa visão, mas foi bom para poder absorver melhor a obra. Quero saber o que vocês querem. Gostaria de saber o que vocês acharam aí, me deixando nos comentários. Beleza? Se vocês chegaram até aqui, então agradeço demais. Não esquece daquele like, comentário, se inscrever no canal, e eu vejo todo mundo então aí na próxima.